Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Tudo bem, gostosura? E aí, como que tá essa força de viver? É o seguinte, já vou avisar antemão, spoiler, que nesse episódio só dê continuidade se você tá no momento que, né, pra quem tem estômago mesmo, pra digerir tudo que eu vou abordar aqui. Porque eu vou trazer à tona fetiches escatológicos igual a excrementos, tudo sobre esse fetiche sketch, tá? Eu vou trazer algumas lembranças pessoais, dicas, né, de como praticar, relatos de experiências sujas, vou contar um pouquinho, algumas informações e vivências, então já lhe adianto que esse episódio vai ser muito mais ousado do que o normal até o momento. É um assunto polêmico, sim, é um tabu, sim, só que ele é recheado de conteúdo adulto e muitas informações desconhecidas aí pela sociedade conservadora, tá bom? E claro, né, eu não poderia deixar de mencionar que é um tema que, particularmente, se você der uma pesquisada, ele é um dos maiores tabus da sociedade em termos de sexualidade, de sexo em si. Então, embora a escatologia não seja um fetiche extremamente raro, né, ela não é algo comumente compartilhada ou discutida como outros fetiches, né? Então eu quero partir desse princípio que o que são fetiches, né? O termo em si, ele é absolutamente natural, né? De acordo com um sexólogo, se chama Jeová Batista, o fetiche ele está associado a uma atração erótica muito forte por algumas peças, algumas partes do corpo ou algumas ações, como uma pegada, um puxão de cabelo, por exemplo. Esses são os mais, né, tranquilinhos, nível 1. Mas existem muitos mais, né? Porque eu quero até abrir essa oportunidade para que você se expresse aí os seus desejos, o que lhe faz, né, aquele prazerzinho a mais, comenta aí, porque existem desejos desde os mais simples, como atração por cabelos, pés, axilas, orelhas, mas existem outros, né, que envolve mais planejamento, poderíamos dizer assim, como quem sabe uma fantasia por profissionais fardados, já ouviu falar? Ou por policiais, bombeiros, soldados, entre outros, né? É os fetiches, entre aspas, mais tradicionais, né, da maioria. Por outro lado, há aqueles que requerem alta conexão entre os envolvidos, ou em certos casos, a presença de um especialista ou alguém que esteja realmente preparado para lidar com o que está por vir, né? Que é o exemplo hoje que eu vou trazer à tona sobre a escatologia, tá? E pesquisando mais a fundo, né? Segundo terapeutas sexuais, o sketch é uma prática inusitada, mas não problemática, tá ok? E agora, em relação à psicologia, a escatologia é considerada um transtorno sexual e entra aí como uma linha aí bem tênue entre parafilia, tá ok? E assim, né, vamos deixar bem claro que essa prática em si, entre outras, são uma questão muito pessoal. Então, quando realizadas dentro de um contexto, né, em que você, quem sabe outra pessoa, está num contexto de respeito e consciência mútua, não há nada de inusitado, né? Então a gente tem que sempre partir desse princípio. Que devemos combater é o preconceito e o julgamento. Então, assim como muitas coisas na nossa vida, não é mesmo? A gente precisa ter sempre essa via de mão dupla recheado de muito respeito. Então, só para contextualizar, né? Se você caiu de paraquedas, eu sou uma jovem idosa de 30 anos, tá? Sou casada há 8 anos, num relacionamento monogâmico. Então, desde 2017, oficialmente, eu monetizo as criações de conteúdo no nicho black, nicho adulto. Eu venho elaborado assim por meio de um processo cada vez mais de uma produção ética, né? Que nem que seja 1%, eu venho questionando a pornografia convencional em larga escala dentro do que eu me proponho, dentro da plataforma, dentro das mídias que eu, né, disponibilizo aí na internet.
esses são os fundamentos que eu tenho seguido, que tem me trazido muito mais consciência e equilíbrio, sabe? Então esses são alguns fundamentos básicos que eu tenho seguido para abraçar essa visão positiva da sexualidade. Então, aqui pra gente, né? A gente não deve julgar ninguém, né? Pela forma como você e eu exercemos a nossa sexualidade e sensualidade. Então, sempre pare e pense que se há, de fato, consentimento mútuo entre todos os envolvidos, é ok, né? Então, meu amor, continuando, eu particularmente eu não sou adepta na minha vida pessoal, tá? É apenas na área profissional. Hoje em dia eu nem considero a hipótese de incluir essa parafilia na minha vida íntima pessoal com o meu relacionamento amoroso com meu marido. Eu sou apenas uma criadora de conteúdo adulto, super curiosa. Então, por mais que você e eu possamos ser adepta ou não, tudo que eu for trazer à tona nesse episódio são relatos reais, tá? Recheado com muito respeito. São relatos, de fato, muito interessantes, modéstia à parte, para conhecer esse universo, né? Que é um tanto quanto curioso, não é mesmo? Então, bora deixar esse seu suposto moralismo de lado. Se permita abrir sua cabeça, sua mente. Vamos ter essa troca com muita gentileza, com muita compaixão, porque esse fetiche eu sei que assusta muitas pessoas, né? Inicialmente me assustou, quando eu não tinha nem conhecimento disso, mas não dá pra negar que o conteúdo em si, ele é excelente para quem é praticante, ou é apenas curioso, ou interessado, tá bom? Então, eu primeiramente queria trazer à tona o que é a coprofilia, né? Também conhecida pela palavra inglesa sketch. Bora então contextualizar. Ele consiste na excitação sexual relativa ao contato com fezes. A prática ele inclui diversas coisas, tá? Então, só trazendo um spoiler, que já eu vou trazer mais riqueza de detalhes, a prática inclui manipulação. Eu já vivenciei a manipulação, tanto criando vídeos quanto enviando, né, por correios, ok? Existe também a prática com a fixação, com a fotografia, também já fui praticante em tirar fotos. O afeto ou transtornos obsessivos ligados às fezes abrange um largo espectro de práticas, que pode inclusive chegar à coprofagia, que é a ingestão de fezes. Formas das quais eu utilizei o número 2 e ganhei dinheiro com isso. Então, nunca mais você cagarás e não lembrarás que tá indo pro ralo dinheiro, tá bom? Brincadeiras à parte. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui entre amigas, tá? Aqui é o nosso grupo de amigas do WhatsApp áudio longo, né? Infelizmente, né, na maioria das vezes, eu levantei esse roteiro aqui para trazer cada vez mais referências, fontes, informações atualizadas sobre esse tema. E na grande maioria, muitos vídeos de entrevistas de outras pessoas, essas pessoas que estão por trás de, né, trazer à tona de uma forma, né, de autoridade sobre o assunto, sempre tem um teorzinho, né, de sarcasmo. Eu sinto que essas pessoas, na maioria delas, usam uma ironia de forma para zombar sobre esse tema, ou para insultar as pessoas que fazem parte dessa prática. Enfim, não sei se eu só que já notei isso, mas não é só sobre a chuva marrom. Na grande maioria dos temas que está envolto a sexualidade, a fetiches, a parafilias, a questões mais exóticas, né? Então vamos, né, tomar cuidado. Então vamos lá, né? A primeira experiência que eu posso vir a relatar para você foi em relação a fotografias, né, desta parafilia. Solicitada, né, fizeram uma proposta e eu disse sim. Eu tenho diversos motivos. Primeiro, era algo que eu meio que naturalizei, esse processo de criação dessa mídia, porque é algo que eu já fazia, porém em nenhum momento eu parei e pensei, nossa,
posso vir a ganhar dinheiro, por que não? Então, eu não coloquei obstáculos a essa prática, né? Levando em consideração que foi exclusivamente para o âmbito profissional. Então, o meu grande gatilho do porquê foi claramente financeiro e por ser algo que era simples de ser feito o processo em relação à fotografia, né? No meu contexto, porque não sentia nojo, era algo que eu já fazia. Se você tem um intestino aí, ok. Mas eu tive a oportunidade de ter muito mais contato com pessoas com diversos desejos e interesses quando eu fazia muito mais transmissões ao vivo. Então, o fluxo de pessoas que entram e saem das suas lives é um tráfego orgânico muito forte, né? Eu falo assim por mim, por experiência em diversos aplicativos e sites adultos. Então, eu tive, né, esse processo muito mais amplificado, né, de pessoas interessadas em diversos contextos. E aí eu disse sim, e aí por intermédio disso eu fui, né, dentro do cenário propriamente que sai, né, o número 2, colocava meu celular no temporizador e gerava esses conteúdos dentro do banheiro, apoiado no vaso sanitário, apoiado no chão. Então isso era bem diversificado. Eu já tirei foto e ainda tiro dentro, né, do vaso o item ali, em mim, né? Então no pré, no pós, no durante. Então depende muito do interesse e da solicitação daquele pacote de foto, por exemplo, né? Unitário ou mais amplo. E eu passava a ver isso estritamente como uma grande oportunidade de fonte de renda extra até hoje. Eu não tenho essa questão da excitação sexual propriamente no meu contexto. Então, nesse segundo relato, foi a minha experiência em relação à manipulação, propriamente, né, do número 2. E respondendo já a pergunta que tá aí na capa, né, se eu fiz vídeo cagando, e sim, até hoje faço, porque é algo que eu meio que identifiquei que é tranquilo fazer esse tipo de captação de mídia, né? Tanto no processo aí, né, entre aspas, tradicional, que você e eu vamos ao banheiro, vai, senta lá, faz e tal. Então só precisa ter essa estratégia, esse melhor estruturação de posições, de câmeras, de momento de temporizador, para registrar algo que o comprador demonstrou interesse em algum ângulo diferente, em alguma posição diferente, talvez, enfim. Então, acho que eu posso partir do princípio de que, assim como qualquer outra mídia que você e eu, como criadora, vir a dizer sim, né, por livre e espontânea vontade, você alinhar, né, aquilo de expectativa e realidade, tanto com você mesma, quanto com a pessoa que está lhe dando essa proposta financeira. Então eu fiz os vídeos e ainda faço até hoje. Recentemente eu já fiz a entrega desse vídeo, onde basicamente eu apoiei o celular numa parte X do vaso sanitário, num lugar público, e registrei o processo, né, de saída do produto, diremos assim. E então foi o pré, o durante e o final, rapidinho. E já ocorreu também a criação de uma coisa mais personalizada, diremos assim, onde basicamente eu fui convidada a me busuntar toda no meu corpinho todo, né? Então, fiz o processo, peguei na mão e busuntei como se fosse um esfoliante. E foi uma experiência tremenda, tanto de texturas, tanto de cheiro, quanto de
ressignificar esse processo e identificar se aquilo é algo que me excitava sexualmente ou não, e parando para refletir sobre essa minha experiência pontual de me busuntar toda no banheiro aqui de casa, eu sinto que a excitação, mas nesse quesito foi especificamente financeira, tá? Sexualmente não é algo que me excite, mas aí cada um precisa estar experienciando caso queira. Essa terceira prática, ela ainda envolve manipulação. E é, basicamente, o envio por correio ou transportadora das fezes. E vamos exemplificar para trazer um pouco mais de proximidade à sua vida, né? Possivelmente. Sabe quando você talvez já tenha feito algum exame médico que lhe pediram para que você colocasse no potinho urina e outro potinho fezes? É uma dinâmica, né, assim, simbólica para você ter esse entendimento, mas obviamente precisa ser muito bem acordado com o comprador qual seria a quantidade desejada e que você estaria disposta a fazer. Eventualmente eu dou duas alternativas, entre elas num pote de sorvete, aquele de 2 litros, ou um pote de requeijão, se não me engano acho que é de 400 gramas ou 500. E aí tem toda a preparação, né, propriamente, onde precisa fazer a embalagem de uma forma mais discreta, colocar numa caixa, manipular dentro de uma forma onde não haja nenhum vazamento, então lacrar bem, enfim, escrever um bilhetinho, obviamente, e se caso for também de interesse do cliente para fortificar e dar um diferencial naquela preparação, geralmente eu também faço algum registro de foto no processo em si, né, na finalização, enfim, para trazer essa conexão também nesse processo criativo, né, nesse quesito. E particularmente esse tipo de entrega dessa parafilia, eu curti porque traz uma vertente minha de criatividade mais forte, traz uma vertente de que eu vou ser muito bem remunerada, justamente, de forma ética. Só que existem alguns contrapontos. Na maioria das plataformas existentes no mundo, de lojas virtuais, marketplace, como você achar melhor a nomenclatura, elas têm algum, né, ranço em relação a esse tipo de prática e na maioria das vezes eles banem, excluem seu anúncio e, né, congelam o seu perfil, algo do tipo. Então hoje em dia eu faço uma demanda um pouco mais discreta, onde eu envio o link da minha conta, né, digital, com o link de cobrança para a pessoa interessada já fazer o pagamento e eu já iniciar os processos, né, tanto de foto, de vídeo e envio por correios. E assim, o que a pessoa vai fazer diz respeito à pessoa e à intimidade dela. O que nos basta é respeitar. E aí, delicinha, o que você tá achando de todos esses relatos que eu estou trazendo aqui no seu ouvidinho lindo e cheiroso? Já comenta aí. Eu vou precisar finalizar esse episódio, mas eu adoraria continuar conversando com você, tá? Aqui nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que você gostaria de saber, sei lá, né? Fique à vontade. E para também fechar aí como uma lição de casa para você, eu concluí recentemente um livro que se chama Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que ela defende muito o amor, que é mais do que um sentimento. Então acho que vai ser ótimo pra gente, né, somar aqui através de uma construção de uma ética amorosa, que eu e você vamos estar cada vez mais capazes da gente edificar uma sociedade verdadeiramente igualitária, né? Então esse livro vai te ajudar também a fundamentar cada vez mais na justiça e no compromisso com o bem-estar coletivo. Tá bom? É muito gostosinho. Vai te dar diversos starts e insights, tá? É muito legal. Você consegue incluir isso em diversas relações, tanto familiares, românticas, de amizade ou dentro aí do seu trabalho, tá bom?
Link vai ficar aqui na descrição, fique à vontade. E se por acaso, né, você sentir no coraçãozinho, na sua alma, e quer continuar me ouvindo de alguma forma, apoie aqui esse projeto, tá? Dessa podcaster independente. Links, né, que você pode estar apoiando, estão aqui na descrição, tá bom? Fique super à vontade. Beijinho aqui no cantinho direito da sua bochecha, tá? Eu amo e honro muito, muito, muito sua vida.